Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao informativo de quinta-feira da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães, estou aqui para comentar com vocês os principais fatos desta semana, né? Dessa quinta-feira. Eu selecionei 3 pontos aqui e nós vamos trabalhar hoje. O primeiro é o Luciano Hang, o famoso velho da Havan, com o cara dono lá daquele curso de inglês, que eles estão aí tentando comprar vacina na China. Depois a gente vai comentar sobre esta movimentação no STF, por um lado, pela, pela, pela CPI do genocídio, né, que eu prefiro chamar CPI do genocídio, e por outro lado aí essas movimentações em torno do Lula, quais significados que a gente pode tirar disso, e por fim, vamos mostrar aí essa pesquisa do Poder 360, que mostra o Lula mais eleito do que nunca para presidente da República. Fernando, vai ter a vinhetazinha para a abertura? Se for, pode ficar à vontade para colocá-la aí no ar, senão eu já posso continuar também. Então, vou continuar aqui. Gente, assim, eu na semana passada, a minha abordagem foi muito sobre a linguagem de violência, né? Eu me interessei muito em falar para vocês como é que a gente, nesse período, tá cheio, né, de imagens e de palavras, um vocabulário imenso, muito violento. E aí eu usava como um dos exemplos desta violência esta movimentação no legislativo, né, para a criação de uma lei que possibilitasse um conjunto de pessoas mais ricas de furarem a fila da vacina. E isto acabou por acontecer, quer dizer, a discussão ainda continua, mas já temos uma lei que no Estado, o Estado brasileiro autoriza a grupos privados comprarem vacina que esteja disponível para eles. A questão é que naquela semana a gente partia do pressuposto de que as farmacêuticas não abririam para a grupos privados, seriam vendas em blocos grandes, né, para os estados. Essa informação, ela meio que está no limbo, assim, quer dizer, hoje a gente não tem muita certeza se ainda é assim, até porque, olha, a gente está aqui na Europa com a AstraZeneca sendo banida, inclusive, de alguns países. A Dinamarca já não aplica a AstraZeneca, teve problema com outras marcas de vacina. Então, eu acho que, no fundo, esse mercado de vacinas ele ainda está muito circunscrito aos estados e ele ainda não tem a segurança biomédica, digamos assim, suficiente para você ir numa farmácia e comprar uma vacina. É outro nível de responsabilidade. Mas a questão que mais me interessava naquela semana era ver como é que os ricos brasileiros, que eu me recuso a chamar de elite, né? Como é que essa gente iria conseguir negociar a vacina. E eu acho ainda, né, que eles vão precisar de algum aparato público. Eles vão precisar de algum suporte do Estado brasileiro para chegarem até lá. E eu acho que isso aconteceu. Olha, boa noite, Alexandrina, bem-vinda. Eu acho que isso aconteceu. Essa semana saiu a notícia ontem que como eu falei, né, o Luciano Hang e o dono do Wizard, eu não gosto de falar o nome da marca, do grupo de inglês lá, estavam em conversas com a embaixada chinesa. Bota, por favor, aí, Fernando, a notícia do Congresso em Foco, que ela é muito reveladora daquilo que eu quero dizer. Eu vou ler um trechinho depois. Olha, a manchete é: Hang e Wizard negociam compra de vacinas com a embaixada da China. Levanta um pouquinho a tela, até o segundo parágrafo, aí continuar lendo. O encontro foi articulado pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, IBRA-China, presidido pelo advogado Thomas Law e pelo Comitê de Crise do Covid, ligado à Frente Parlamentar Mista de Comércio Internacional e Investimentos e coordenado pelo deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Pronto. A questão é que ficava na semana passada como é que a legislação brasileira iria regulamentar esse contato. É informal, ó. Como é que está acontecendo por enquanto? Junta a frente parlamentar, que é pública, é governamental, junta-se a uma Câmara mista, né? Esse Instituto Sociocultural é privado, aliás, há um instituto privado,
para fazer essa intermediação com a embaixada chinesa, que é um órgão de governo chinês. O resultado da reunião não aparece na matéria, parece que, inclusive, não foi lá bem sucedida. O que eles estão fazendo é tentar furar. E eu acho, a interpretação que eu faço dessa matéria é de um ridículo completo, porque eles provavelmente não vão conseguir. Agora, um detalhe interessante, que tem a ver com o que eu falava na semana passada, deixa só um pouquinho mais, por favor, Fernando. Ali a gente tem, olha, num parágrafo seguinte, falando que eles iriam comprar 8 milhões de doses, ó. Quer ver? O lobby pela mudança, não, é antes, eles iam comprar 8 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac, né, o mesmo imunizante produzido em parceria com o Butantan. Só que a matéria vai falar também que existem 2 outros laboratórios chineses produzindo vacina. Então, a matéria tenta dar a ideia, porque o Congresso em Foco, né, que a oferta teria aumentado, pelo menos dos laboratórios chineses, né? E aí vem o pulinho do gato. O grupo de empresários tem feito lobby abertamente pela flexibilização das regras de compra de vacinas por empresas. Pela lei vigente, eles terão que doar, como eu falei semana passada, os 100% dessas 8 milhões de doses, né? E só depois da vacinação do grupo prioritário é que eles poderiam, comprando mais 8 milhões, usarem 4 milhões. Aí aqui tá engraçado, ó. A expectativa do grupo de empresários é adquirir o primeiro lote de 8 milhões e doá-lo integralmente ao SUS, cumprindo a lei. Depois dessa primeira compra, que teria o objetivo de mostrar que a atuação privada não concorre com o plano nacional. Olha que interessante. Entendeu? Olha o discurso, olha a linguagem, né? Vamos aqui comprar 8 milhões de doses para e doar, para mostrar que a lei é uma lei de interesse público. Não, os empresários não vão ferir o Plano Nacional de Indenização, eles vão doar como a lei mandou. A lei é boa, porque, no fundo, desoneraria o Estado, aqueles argumentos malucos todos, né? A ideia é doar 50%. Depois dessa primeira compra, né, que teria esse objetivo de mostrar essa boa vontade, aí eles iriam doar apenas 50% das doses e destinar a outra metade de acordo com seus interesses. Quais interesses, minha gente? Você acha que esse velho da van e esse homem do Wizard tem 4 milhões de pessoas para vacinar? Não tem. Eles vão negociar a vacina, e aí é outro efeito perverso disso, é aumentar o preço da dose vendida para o país, ficar mais caro para o SUS, entendeu? Aí agora a frase final é maravilhosa. Para isso, entretanto, o sucesso das negociações de compra deve caminhar sintonizado com os movimentos de pressão no Planalto e no Congresso, ou seja, lobby privado dentro desse governo horroroso, e dentro de um Congresso que já está trabalhando com eles, não é nem trabalhando para eles, melhor dizendo. Ou seja, já furaram a fila, gente. Pode tirar a tela, Fernando, já deu. Já furaram a fila, estão usando a estrutura do Estado pela via do Legislativo, e a gente não pode duvidar que houve aí, não está na matéria, que setores do Executivo também podem estar mobilizados nesse contato, porque era isso que eu ia argumentando. É interessante observar como é que o Estado brasileiro trabalharia para esta gente, né? Isso é, para mim, um dado importante, e essa primeira matéria que eu selecionei é para atualizar a nós aqui, da Rede Liberdade, sobre os desdobramentos desta manobra legislativa em torno da compra por entes privados, né, dessas doses de vacina. Aí outro ponto que eu acho muito importante a gente começar a falar aqui agora tem a ver com o STF. Essa semana o STF ele fez 2 movimentos muito importantes. Um movimento aconteceu hoje, que a gente vai comentar, e o outro aconteceu antes, que foi a autorização, né, pelo Fux, da abertura pelo Senado de uma comissão de investigação, uma como é que chama, gente? CPI, sobre a pandemia. E aí a gente pode chamar CPI da Covid, ou a gente pode chamar de CPI do genocídio. E, assim, segundo essa matéria do El País, pode colocar na tela,
ela também é muito importante para a gente pensar, porque, olha só, Bolsonaro terá minoria em CPI da Covid-19 e já avalia ceder mais espaços no governo. Não vou ler nada da matéria, vamos só debater esta matéria e a lide. Por 10-1, Supremo referenda a decisão que mandou o Senado abrir a investigação. Ex-ministro Pazuello responderá a processo por improbidade administrativa. Boa noite, Celi, boa noite, bem-vinda. O que essa informação nos traz? Eu escolhi essa matéria do El País porque ela é a mais analítica. Eu não vou lê-la, não, vamos só comentar o teor dela. A primeira é o STF nitidamente dando uma rasteirazinha no governo, porque vai ser muito difícil para o Bolsonaro sair inteiro desta CPI. Ele tentou manobrar com aquela patetada lá com o Cajuru, né? Tentou tirar um pouquinho o seu da reta, no sentido de trazer ao protagonismo, à frente, a ação dos governadores e dos prefeitos, o que já é ridículo, né? Porque o que ele tenderia a encontrar ali, que tipo de fraude, né? E aí o próprio Randolfo Rodrigues fez numa entrevista, falava isso, é bom, não, chama o governador do Amazonas para dizer por que faltou o respirador, para dizer por que, né? Era bom. Então, na verdade, o que está aparecendo aqui, a primeira grande derrota é a CPI ter sido aberta. A segunda é que ele já chega perdendo por 10-1. O Supremo dá um goleado de 10-1. Depois ele vai perder na comissão por 7-4. Porque dos 11 parlamentares, senadores que estão compondo a CPI, a mesa, somente 4 são da sua base. Os outros 7 são oposição a ele. Pronto, já perdeu aí. E aí o que ele está fazendo? A única coisa que ele sabe fazer, vender, lotear, entregar espaços no governo, como diz a matéria. Só que assim, gente, a lógica do governo, né, a lógica maquiavélica, é que quanto menos controle você tem sobre a estrutura, menos você lidera, menos você governa. Então, quanto mais... Aí a imprensa brasileira tem mania, porque ela tem uma linguagem dúbia sobre a barganha de cargos, né? Quando é o PT, toma lá da cá, é crime, é mensalão, é não sei o quê. Quando é a direita, é governabilidade, né? É a habilidade política, é o que a Dilma não tinha. E é muito interessante pensar que eles estão, como representam em parte esse centrão, eles não levam em consideração que quanto mais espaço o Bolsonaro entrega, menos poder ele tem. E aí, para o Bolsonaro, isso é péssimo, mas para as elites, as chamadas elites, isso é ótimo, porque enfraquece o Bolsonaro, mina o Bolsonaro e toma o poder por baixo, no tapetão, né? Então, na verdade, o Bolsonaro já é refém, o Bolsonaro já quase não governa. E depois dessa CPI, que os desdobramentos possíveis dela podem ser não um afastamento dele da presidência, mas um afastamento dele da gestão da Covid, da pandemia, o que já é uma derrota imensa, né? Porque para o popular, para o imaginário popular, fica essa imagem da incompetência cabal, total do governo. E do ponto de vista político, ele está cada vez mais sem força, sem poder dentro do próprio governo. O que é, para mim, um dado muito interessante, um sinalizador de que provavelmente o STF está trabalhando, manobrando para retirar o Bolsonaro das eleições de 2022. Isso, para mim, fica cada vez mais claro. E a gente pensar, pode tirar a matéria, Fernando, para a gente debater um pouco aqui. Eu queria muito ouvir vocês sobre isso. Porque, assim, por outro lado, o STF hoje manteve a decisão quanto à elegibilidade do Lula, mas a gente não pode ter em mente uma coisa. Eles podem ter dado um anel para manter o dedo. O que significa? O que foi definido hoje tem a ver com a competência dos juízes de Curitiba para o julgamento do Lula. O que importa para nós vai ser a suspeição do Moro. Porque se o Moro for considerado suspeito, as provas terão que ser refeitas, né? Terão que ser
reanalisadas, refeitas, etc. Então, aquele corpo probatório do Moro cai junto com ele. Se ele não for considerado suspeito, o próximo juiz recebe o processo pronto, só vai dar uma sentença, que pode ser igual à do Moro. Então, a gente pode comemorar o Lula? Pode, mas não tem como garantia a permanência do Lula no jogo político, porque se um juiz de primeira instância, até um prazo hábil, definir pela inegibilidade, já não pode punir porque ele ficou 500 e tantos dias na cadeia, né? E depois um tribunal já ele cai de novo na tal da ficha limpa lá. Então reparem que pode ser que o plano destas elites é tirar os dois, é tirar da eleição de 2022 o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro, já pela CPI aí, né, enfraquece, mesmo que ele não seja retirado da presidência, ele pode chegar sem qualquer capital político no ano que vem, porque é uma coisa muito interessante pensar como é que você constrói no imaginário popular, né? No baú emocional da população, como é que você descredibiliza um governo, como é que você gere a opinião pública. Você tem que fazer a pessoa desgostar, odiar o outro, né? E para fazer isso, você tem que lidar com discurso, com narrativa. Então, se você tira, diz assim, Bolsonaro não prestou para gerir uma economia, Bolsonaro não prestou para gerir a Amazônia, Bolsonaro não prestou para gerir a economia, para que prestou? Então, você já vai ali descredibilizá-lo eleitoralmente, entendeu? Ele pode ser. O Leonardo Boff diz, inclusive, que acha que ele renuncia. Eu não iria tanto, mas eu acho que ele não chega em condição de se eleger ano que vem. E a outra, e da parte do Lula, aí eu queria que o Fernando colocasse a pesquisa. Eu não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu, mas eu queria fazer uns comentários assim, que eu acho muito interessantes. O primeiro é a força do Lula, né? Ou seja, é uma tendência de crescimento, de ganhar em primeiro turno, sem dúvida nenhuma. Porque a rejeição dele está menor, vai continuar caindo, e a quantidade de eleitores que votariam nele com certeza, ou só votariam nele, é enorme também, 37%, né, por cento de pessoas. Além destas, você já tem 18% de pessoas que votariam em quem ele indicasse, ou seja, votariam num aliado do Lula. O que acontece que eu acho que as esquerdas poderiam começar a jogar o mesmo jogo das elites e tentar sabotar, pelo menos na institucionalidade possível, era a gente falar assim, não tem problema o Lula não concorrer, porque esses 37%, né, a gente precisa fidelizá-los, a gente tem que chegar junto com eles aí e falar assim, olha, a gente vota no Lula, mas vota também no Haddad, em quem o Lula indicar, a gente vai votar 13 nessa eleição, é 13, é o número, né, para o imaginário popular do interior, mais do que o nome é o 13, é o número é o que vale, é o que se aperta na urna, né? E o Lula se torna e já é o principal eleitor do país. Isso vale muito também, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é comemorar a vitória de hoje, agir como se o Lula, e eu acho que o Lula é elegível hoje, mas não ficar totalmente paralisado se eventualmente daqui a um tempo eles retirem a elegibilidade do Lula. Não o botem de novo na cadeia, mas não deixem que ele se candidate. Por quê, minha gente? A pesquisa responde. O Bolsonaro está derretendo, né? Olha, segundo esta pesquisa, a rejeição a ele é de 50%, mas a gente já sabe que é maior que isto. Esse número de 31%, a gente já sabe também que ele está derretendo, né? E esse número de 16% também. E aí, quem aparece no terceiro lugar na pesquisa? O Huck. E eu acho que o Huck é o grande pior, como é que fala? É que tem que ser a nossa grande preocupação, porque a gente não pode deixar que esses votos que são do Lula e que vão crescer cada vez mais, que ele vai retirando do Bolsonaro, na eventualidade do Lula não entrar, que o Huck, mas aí, Lima, tem um problema, meu caro. Olha lá, a percentagem de gente que votaria, quer ver, desce um pouquinho para as pessoas verem o que essa faixa verde claro aí significa, Fernando. Significa que o Huck hoje é um melhor eleitor do que o Lula.
ou seja, 30% das pessoas entrevistadas votariam em quem ele indicasse, contra 18% do Lula. Então, eu não sei se é pior para nós ele ser candidato a presidente ou ele ser Domingo do Faustão. Porque aí ele vai ganhar uma plataforma, discurso, ó, de criar narrativa imensa. Entendeu? Então, assim, o grande problema é o Huck, porque é quem eles têm como carta. Eu não acho que ele seja carta fora do baralho. Acho que se ele for um nome viável para a direita, não abrem mão dele. Né? Ele é novo, ele vai para a TV a hora que ele quiser, ele tem milhões, ele não tem nada a perder. Eu não acho que ele seja, e acho pior para mim é o grau digamos assim, do impacto da palavra dele, entendeu? É muito grande. O Huck hoje é um grande formador de opinião política no Brasil. Aí agora vamos falar mal do Ciro, porque eu adoro falar mal do Ciro, amo porque eu sou baiano, e eu era adulto quando o Ciro beijou a mão de Antônio Carlos Magalhães, eu nunca confiei no Ciro, não é um homem confiável, e é um cara que eu gosto de falar mal. E eu vou criticar dele, porque eu morro de rir do Ciro estar em quarto lugar, com 13% nessa pesquisa, 24%, e principalmente com 57% de rejeição. O Ciro plantou, entendeu? O Ciro plantou esta rejeição. É um homem ignóbil, grosseiro, mau caráter, né? É um péssimo homem, e eu acho que as esquerdas têm que esquecer o Ciro. Não hoje, grudar no Ciro é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente tem que esquecer. Entrega para lá. Brasileiro não perdoa traidor, como diziam. E é o caso do Ciro. Ele não tem qualquer chance. Nunca teve. Não terá. A questão é o Huck. O Moro também é uma coisa muito legal a gente ver. E olha, a gente tem que ter cuidado com o Dória também. Olha o Dória. 30%. Essa coluna do meio, minha gente, é tão importante quanto a coluna da esquerda nessa pesquisa, porque ela está dando o nível do impacto da palavra, a força da indicação da personagem, entendeu? O Lula tem 18 pontos, o Huck e o Dória tem 30. É muito, porque eles podem mirar nesse conjunto de pessoas que está saindo do Bolsonaro e que poderiam ir para o Lula e que eles podem conquistar ambos, o Huck ou o Dória, ou alguém que eles criem esse disco. Já imaginou o Huck num programa de domingo levando, vamos colocar um nome qualquer pessoa, para dizer, esse é um homem muito bom, empresário de respeito, é muito bom para os funcionários, o povo gosta dele. Você devia ser presidente, rapaz. E aí a Globo começar a fazer campanha, é um super candidato à direita. As esquerdas têm que acordar. Eu concordo, Lula presidente, também estou nessa, temos que pressionar para ele chegar lá, porque é imbatível. Mas nós temos que contar com a armadilha institucional de um país que é tribunal de exceção. O Lula, hoje, ele tem um tribunal só para ele. Entendeu? E eu concordo que ela não eleja, mas a gente não pode fechar os olhos para esse risco. É um risco. Eu estou aqui apenas fazendo do advogado do diabo. Aqui é, para mim, um risco muito grande que esta pesquisa traz, a de que a influência desses agentes de direita, Huck e Dória, é muito grande, a influência deles, né? E o Lula hoje está elegível, é um nome potente, ganharia no primeiro turno, se for candidato, ganhará no primeiro turno. Eu tenho confiança disso. Mas eu não tenho certeza se o acordo entre as classes dominantes já está pacificado em volta do Lula. Portanto, eu não sei se eles não vão manter as provas produzidas pela Lava Jato, encontrar um juiz em Brasília ou em São Paulo que faça um julgamento célere, mantendo essas provas, encaminhando para uma turma de tribunal regional e tirando o Lula em tempo hábil da corrida presidencial. Entendem? É uma possibilidade, gente. E a gente tem que lidar com isso. Se a gente quiser ganhar a eleição, a gente tem que mirar no grande adversário. A gente tem que ignorar o Ciro.
e começar a lidar com essas emoções aí que o Huck e o Dória estão mobilizando muito bem, muito mais até que o Lula. Pode tirar da tela. Eu sei que eu deixei o pessoal. Chega de Loferlo. Eu também acho, eu concordo. Mas aqui eu estou falando muito para o militante de esquerda, para nós que vamos votar no Lula. E em quem o Lula, em quem for, a gente vai votar 13. Ponto. Nós vamos votar 13. Mas e Maria da padaria? E o João, a pessoa que você conhece, o trabalhador lá, ele pode estar suscetível, né, gente? É isso que eu estou falando aqui. Nós estamos num país doente, com as emoções todas embaralhadas, né? As pessoas que migraram do Lula para o Bolsonaro, esses trânsitos assim, dos eleitores que não são ideológicos, eles são imprevisíveis, entendeu? É um pessoal que é capaz de votar 45. Eu gosto muito de falar em número no Brasil. Quando falo de política, eu gosto muito de usar os números dos partidos, porque é um número que cola. Então, a pessoa que vota 13 na eleição, ela vota 45 na outra, votou 17 na passada, e ela está pronta para votar em 13, se for o Lula. Mas ou a gente aumenta essa capacidade de influir nesse desejo de querer de volta o partido, o 13, exatamente, Alexandrina, de querer de volta o partido. E aí a pessoa fala, realmente, nos tempos do PT era bom. Então, se não for Lula, é Haddad, moço. Quem for é 13. Bota no 13, que o 13 é bom. Entendeu? Porque, ó, você vê que pro Luciano, ele não tem nem partido. Porque é ele, é Luciano Huck. E, assim, não acho também que ele vá sair para presidente, porque ele tem muito telhado de vidro. Mas eu me preocupo demais se Luciano, em janeiro ou fevereiro, estrear um programa de domingo na Rede Globo. Me preocupo muito. Por quê? Porque ele vai tornar a política no quadro do seu governo. Então ele vai parar de fazer gincana para pobre e vai começar a esboçar modelo de política social no programa, como entretenimento. Eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer isso. Me preocupo muito. Leitorado pobre que votou no Bozo o fez pela ausência do Lula no pleito. Eu concordo, Elias. O meu argumento é que nós não temos hoje como garantir 100% a presença de Lula no próximo pleito. E eu acho que junto com o Lula hoje, e até lá, porque eles não vão poder prender o Lula, mas a gente tem que começar a lidar com o partido, começar a falar, olha, vamos votar na esquerda, hein? É uma eleição para a esquerda. Quem é a esquerda? A esquerda é 13, é 65 do PSDB, né? Esse povo é que é a esquerda. Porque se a gente ficar muito no personalismo, não dá para o Lula mais aquela coisinha verde clara que estava ali, entendeu? Aquela coluninha verde clara da pesquisa é a força da palavra do Lula, ou seja, a força do Lula regimentar em torno do projeto. Não vota em mim não, mas vota fulano que é meu candidato, eu aponto ele. Que é o que Lula tinha imbatível até 2014. Quem o Lula apontasse, as pessoas votavam. Só que agora mudou tudo, gente. É assim, o que eu quis trazer para cá hoje, nesse debate, é que é óbvio o movimento dessa elite judicial, o STF lidando com a CPI do genocídio e com a suspeição do Moro logo, logo, entendeu? A gente tem que ter cuidado com isso. Não é um consenso sobre se eles vão ou não manter a suspeição do Moro ou né, criar a jurisprudência pela suspeição do Moro, e isso pode desdobrar em repetição, processo rapidinho na primeira instância, uma segunda instância, botou ali, porque Lula hoje ele é julgado por tribunal de exceção. Então, o que é um tribunal de exceção? O prazo é diferente, os mecanismos, os métodos, os procedimentos são diferentes. Fosse eu, é um. É Lula, é outro. É o do Lula. Para mim, 2 anos depois, o julgamento aconteceu. Lula não, 2 meses depois tem um julgamento já. Entenderam meu argumento? Sacaram o que eu quero dizer? Eu tô junto. Eu sou eleitor de esquerda, 13, 13, estamos juntos. Mas é importante olhar para os acontecimentos com
com condição da gente criar estratégia, né, gente? Criar luta política, entende? Criar luta política, compreender quem são os adversários, como é que eles agem, quais os instrumentos que ele tem. Luciano Huck tem Globo, vai ter uma tarde inteira de domingo. Pra ó. Já pensou, minha gente? Vocês não estão preocupados, não, né? Gente, fico por aqui. Deixem aí comentários, digam coisas, me ajudem a pensar sobre isso. Vamos continuar conversando. Eu volto na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Vamos todo mundo agora para o boteco da Rede Liberdade lá com os meninos e a gente se vê daqui a pouco, ou daqui a pouco, né? Daqui a uma semana. Daqui a pouco tem boteco, é isso aí. Vamos para lá. Beijo grande, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Alexandrina.